de vocês. Não é? Romanos 12, Hebreus 12, são 2 capítulos que têm a ser lidos várias vezes ao longo do nosso ano, então façam por isso, está bem? E vocês vão receber a bênção que eu estou certo que eu próprio tenho recebido. Eu quero começar esta manhã o nosso tempo juntos com uma pergunta. E a pergunta vem daquilo que nós vimos a semana passada. A pergunta é esta: depois da tua passagem por este mundo, queres que fique o teu nome ou o teu feito? Todos nós sabemos que nós temos um tempo que passamos nesta terra. Não vamos ficar cá sempre. Mas a grande pergunta é, depois de tu teres passado o teu tempo na terra, o que é que tu queres que fique? Fica o teu nome ou o teu feito? As pessoas vão lembrar-te por aquilo que, na verdade, o teu nome, por aquilo que tu fizeste. É interessante porque sabem que a maioria da Galeria dos Heróis da Fé, todos estes homens que estão retratados no capítulo 11 de Hebreus, ficaram com o seu nome referido, outros ficaram com os seus feitos. Acho muito interessante porque quando analisamos o capítulo 11 de Hebreus, nós verificamos que são poucos os que ficaram com o nome, reparem, são poucos os que ficaram com o nome e a descrição do feito. Foram poucos os que ficaram com o seu nome associado à descrição do feito. Mas a maioria lembra os seus feitos sem lembrar os seus nomes, o que é muito curioso. A maioria do capítulo 11 de Hebreus lembra pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram torturadas, perseguidas, etc. E o nome deles não aparece. Aparece o feito. Portanto, a grande pergunta que se levantou quando estava a estudar uma vez mais o capítulo 12 é: Theo, tu queres que as pessoas te lembrem depois da tua partida pelo teu nome ou pelo teu feito? E esta é uma pergunta que fica no ar para cada um de nós. De facto, meus irmãos, depois de o autor de Hebreus apresentar a Galeria dos Heróis da Fé, ele diz no capítulo 12, eu quero convidar-vos lá, capítulo 12 de Hebreus, de novo, nós manteremos-nos lá durante algum tempo. Ele diz, portanto, também nós, esta conclusão, nós, tu e eu, no nosso tempo hoje, esta verdade que estamos a viver em Romanos 12 não é para o que está ao nosso lado, não é para aquele que está distante, é para ti e para mim. Somos nós, estas pessoas, que estamos a correr no estádio da vida. E nós estamos rodeados esta nuvem de testemunhas que são pessoas que vêm do capítulo 11, que viveram pela fé, que morreram muitos deles pela fé. Eles vêm do capítulo 11, são todos estes que são as testemunhas que estão lá nas bancadas a gritar para nós que estamos na pista a correr. Quem agora está a correr és tu e eu. E estes heróis da fé colocam-se nas bancadas a gritar para nós slogans para que nós façamos a pista da vida de uma forma triunfadora como eles fizeram. E isto é interessante porque, meus irmãos, eles estão no lugar eterno, mas é como se eles estivessem a gritar para nós, é como se eles estivessem, neste momento, a encorajar-nos a fazer a caminhada cristã, que não é fácil. Às vezes nós pensamos, pois, realmente a vida é difícil para nós. Sim, é difícil, mas estes homens e mulheres que venceram não tiveram mais facilidade do que aquela que nós temos hoje. Provavelmente até menos. Mas sabem uma coisa? Eles venceram, foram provados, venceram, foram testados e conseguiram. E é isso que o autor de Hebreus está a dizer. É verdade que é difícil viver no mundo, mas já houve homens e mulheres que viveram também e venceram, e tu podes vencer. Nós não estamos aqui, neste momento, preocupados em dar receitas para a vitória. Nós não pregamos receita para a vitória. Nós anunciamos a palavra de Deus tal como ela é anunciada. E é Jesus que nos dá a vitória. Não são os bons momentos que passamos, nem sequer na casa do Senhor. Não são os louvores excelsos, mesmo que os anjos se juntassem a nós para cantar. Não é isso que dá a vitória. A vitória vem da única fonte que existe. E esta vitória é a obra do Senhor Jesus Cristo pelo pecador. E é interessante porque reparamos que o autor de Hebreus sabe e não só fala daqueles que venceram, mas fala daquele que é efetivamente o grande vencedor e coloca
esse Jesus à nossa disposição. Sabem que os medalhados dos heróis da fé, que estão na bancada a gritar, eles lançam 3 slogans. O primeiro slogan é: deixa de lado tudo o que te atrapalha. Isto está no versículo 1. Reparem, o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: nós que estamos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O primeiro slogan que se ouve lá das vozes destes heróis da fé é este: deixa de lado tudo o que te atrapalha. E foi aqui que terminámos no domingo passado. Aquilo que mais atrapalha as nossas vidas é a concentração no passado, naquilo que já passou. Quantos de nós ainda hoje, ou provavelmente ainda, quantos de nós que estivemos aqui no domingo passado, voltamos neste domingo e ao longo da semana tanto o passado nos atrapalhou? Estou certo disso. Estes autores sabem que o passado pode ser aquilo que mais dificulta a caminhada cristã. É aquilo que nós mantemos connosco que já não devia de estar connosco. Por isso, os heróis da fé gritam estes slogans para nós e dizem: não faz sentido tu continuares com o peso do passado às tuas costas. Cristo levou isso. Cristo já pagou por isso. Ele dissipou tudo isso. E do domingo passado para este, não sei quantos de nós continuamos a carregar nas nossas costas o peso do nosso próprio passado. Este é o primeiro slogan. Os heróis da fé sabem que não se pode vencer a caminhada cristã continuando a manter sobre nós o peso do nosso próprio passado. Agora, repara o seguinte. Eu sei que alguns dos irmãos no domingo passado pensaram, provavelmente, que Cristo resolveu o nosso passado, agora é canja. Não sei se esta expressão se usa no Brasil. É canja. Não é? Não é canja. Há um presente que está sempre sobre nós. Reparem o segundo slogan que eles lançam. Estou aqui, não sei se sou eu que tenho que estar quieto ou se é o... Ok. Quando isto falhar, vocês ajudem-me aí, pode ser? Isto é cooperação cristã, pode ser? Então, segundo, deixa de lado o que se agarra a ti. Isto é presente, meus amigos. É interessante, reparem os slogans. Estes homens passaram pela vida, eles sabem. A segunda coisa que eles nos dizem é isto: desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Isto é presente. Sabem? Nós temos que saber lidar bem com o passado, mas também temos que saber lidar bem com o presente. E o presente é passageiro, é rápido, mas às vezes ele nos deixa realmente em situações muito complicadas. Não é? Eles estão a dizer: deixa de lado todo o pecado que se agarra a ti. Mas nós vivemos num mundo que parece que projeta o mal, parece que espalha tudo o que é miséria. Vivemos num mundo que parece que é, de repente, onde quer que nos dirigimos, parece que há mais mal que bem. E sabem, o autor de Hebreus está a dizer, através destas testemunhas: vocês não devem deixar que o pecado presente se agarre a vocês. Nós não podemos viver e evitar o pecado, mas podemos evitar que o pecado fique em nós. Como diz aquele velho ditado, não é? Não podemos, como é? Que o fazer ninho na nossa cabeça. Não sei se... Irmã Nida, não se lembra deste irmão? Ninguém se lembra disto? Como é que é? Ajudem-me lá. Na nossa cabeça, exatamente, é isso. Obrigado. O pecado está à nossa volta. Nós não temos é que deixar que ele crie ninho nas nossas cabeças. E é isso que o autor está a dizer. Nós não podemos evitar o pecado na vida dos outros, a não ser que o pecado na vida dos outros seja reflexo do pecado na nossa vida. Pode acontecer. Mas nós não temos que deixar que o pecado se aloje dentro de nós. Já viram? O conselho que vem destes heróis da fé é de gente que sabe. É gente que passou por ela. A terceira coisa que ele nos diz tem a ver com o futuro. Continua a correr sem desanimar. Só no versículo 1 nós encontramos estes 3 slogans que gritam para nós.
Estes homens e mulheres sabem, eles passaram por estas circunstâncias, eles querem ajudar-nos. Nós chegamos à eternidade. Nós queremos que vocês realmente percebam que a corrida da vida não pode ser evitada, mas ela pode ser efetivamente transformada por aquilo que é o efeito da obra de Cristo nas nossas próprias vidas. Então, meus irmãos, é interessante perceber como é que esta caminhada cristã, que não é fácil, com certeza que não é, também não foi fácil para quem venceu. Toda a vitória tem um preço, e a vitória dos cristãos é marcada pelo preço da vida, da morte do Senhor Jesus Cristo. Estes exemplos foram deixados na palavra, foram escritos na história com fidelidade, com sangue, suor e lágrimas, ou talvez ao contrário, lágrimas, suor e sangue, que levou homens e mulheres a vencer pela fé. Essas pessoas da história deixam testemunho para nós de que, apesar de não ser fácil, nós estamos aqui para seguir a caminhada cristã com todo o poder que vem de Deus para vencer. A grande pergunta que se faz é esta: tu dás valor aos bons exemplos? Aqui temos nós exemplos de pessoas que atravessaram crises, enfrentaram problemas gigantes, pessoas que ficaram privadas, etc, etc. E nos exemplos dos heróis da fé nós vemos retratadas todas as situações pelas quais os seres humanos passam ainda hoje. Sabem, eu sou um bocado pessimista no que diz respeito aos exemplos. Já vivi tempo suficiente para perceber que parece que hoje os exemplos, os bons exemplos, não têm o impacto que tinham quando eu era jovem. Tenho que admitir que não sou jovem mais, portanto, não há crise nenhuma nisto. Eu acho que nós já valorizamos mais os bons exemplos do que valorizamos hoje. Há coisas que realmente nós achamos que é para os outros, não é para nós. Ele é um bom cristão, mas eu não consigo ser. Ele é bom nisto, eu não consigo ser, etc, etc. Às vezes nós não queremos ser, às vezes nem sabemos bem o que é que queremos ser na fé. Nós encorajamos os mais novos a terem um herói, não é? Se eu perguntar ao meu neto qual é o herói bíblico dele, ele diz-vos logo: prover a Deus que seja assim a vida toda. Mas nós às vezes chegamos a uma fase adulta em que parece que os heróis já não existem para nós. É bom ter um herói bíblico sempre à nossa frente. É bom ter alguém de referência à nossa frente. É bom ter alguém que nós sabemos que passou por dificuldades, mas venceu, e eu quero vencer também. Por isso, acho que nós devemos de valorizar cada vez mais os bons exemplos. Se nós vemos um bom discípulo de Cristo realmente a passar por dificuldades e a conseguir vencer, nós devemos dizer: eu quero ser como ele, mesmo que eu acho que não consiga ser. Mas acima de qualquer discípulo de Cristo está a pessoa do nosso Salvador. Nós devemos retratar-nos na vida de pessoas que deixam marcas na história para nós, marcas de fé, marcas de fidelidade. De facto, há cristãos que acham que a sua vida é única. Há cristãos que acham que, movidos por um sentimento de autocomiseração, uma pena enorme de si próprios, achando que eles são as pessoas que enfrentam as maiores dificuldades, pessoas que acham que até exageram em relação à sua própria visão de si mesmos, acham que ninguém passa pelas mesmas dificuldades que eles, acham que não há pessoas mais sofredoras no mundo que eles, não há pessoas que tenham menos tanto tempo quanto eu não tenho tempo para nada, há pessoas que se queixam em relação ao ambiente familiar, há pessoas que dizem que não têm dinheiro suficiente, há pessoas que dizem que não têm um patrão bondoso, não têm realmente professores fixes, e vai por aí fora. E andamos na vida sempre a olhar para as circunstâncias, achando que parece que nós somos as pessoas que vivemos o pior momento da história. Não há ninguém como nós. E é fácil, quando nós às vezes os amigos se juntam, normalmente, às vezes eu gosto de analisar, e não digo nada, não é? Porque era falta de educação, não é? Mas às vezes fico a analisar as conversas e parece que o outro que fala a seguir quer contar a história ainda mais complicada do que o que acabou de falar. E parece que nós nos revemos assim, não é? Numa vida que
Cantamos que há vitória, mas parece que ela nunca chega a nós. E vivemos assim. Por isso é que eu acho que Hebreus 11 e 12 me faz muito bem quando eu o leio repetidas vezes ao longo da minha própria vida, porque sei que isso me traz força. Sabem que na Galeria da Fé nós encontramos todos os exemplos necessários e acho que está escrito de uma forma realmente divina para nos ajudar a perceber que não há nenhum herói da fé que não se assemelhe a qualquer etapa da tua e da minha própria vida. Não escapa nada. Por vezes parece que o tempo destes bons exemplos nós já os remetemos à história. E é pena, quando realmente nós, às vezes, absorvidos numa vida de tudo fácil, tudo instantâneo, tudo pronto, não é? E queremos viver a vida hoje assim, uma vida que realmente não traga sacrifícios, uma vida que não tenha que nos fazer chorar, uma vida que não tenha que nos aborrecer, uma vida que não tenhamos que correr para ajudar os outros, aquela vida que nós queremos, que às vezes estamos lá no sofá sentados e de repente um amigo liga e diz: olha, estou com dificuldade, e nós dizemos assim: que pena! Mas não é pena dele, é pena de mim. Quantas vezes? Às vezes os outros ligam para nós e nós temos tristeza porque de repente aquela pessoa é pena ser minha amiga, porque neste momento não dava jeito nenhum. Quantas vezes nós estamos na vida assim? Dizemos que o exemplo de Cristo é o nosso exemplo, mas queremos que Ele esteja bem longe, às vezes, das nossas vidas. Sabe, eu não sei que tipo de vida tu procuras viver hoje. Não sei se este ambiente que nós vivemos hoje, de ter a vida facilitada, às vezes transpõe-se também para aquilo que é a vida cristã. Nós queremos vidas cristãs fáceis. Pregadores que nos encham a alma, membros de igreja que estejam sempre lá para responder. Queremos uma vida cristã fácil. Às vezes é bom estar numa igreja grande, onde há sempre gente para responder às nossas dificuldades. E é assim que nós às vezes estamos. Porque queremos uma vida cristã fácil. Queremos que a pista da vida não tenha muitos altos e baixos, seja linear. Não queremos que ninguém nos ponha a perna para nos fazer cair. E às vezes até procuramos comunidades assim. Comunidades boas, onde realmente o ambiente é fixe, porque eu não tenho muito trabalho, etc, etc. É assim. Às vezes a vida cristã reflete um pouco aquilo que nós procuramos na vida, no dia a dia. Vidas fáceis. Comida fácil e, se possível, trabalho fácil. Com bom dinheiro, melhor ainda. Não é? E é assim. E nós não nos apercebemos que a vida cristã que nós estamos a viver, nós queremos que ela seja exatamente uma imagem da vida fácil que eu quero viver, porque quero ter um bom emprego, ganhar bom dinheiro, sem me esforçar muito. Quanto menos o patrão me aborrecer, melhor. Enfim, só estou a alertar para algumas coisas que, na verdade, penso eu que são aquelas coisas que os autores nos chamam a atenção também. Muitos cristãos até querem realmente receber a medalha sem correr no estádio da vida. Muitos querem chegar vitoriosos. Sabem que há muitos cristãos a correr, ou melhor, a andarem, desejando até que os outros o levem espiritualmente ao colo. Esses são os cristãos que não querem crescer por si próprios, por si mesmos. Querem receber o alimento sem mexer uma palha, querem conhecer o conteúdo bíblico sem abrir a palavra, querem ser abençoados sem abençoar, querem que Deus responda às suas orações sem orarem, querem que a Igreja de Jesus se encha sem falarem de Cristo, etc, etc, etc. É assim que nós queremos a nossa vida hoje. Sabem que o capítulo 12 continua e, conscientes dessa nuvem de testemunhas que nos observam, eles nos encorajam, eles dizem: corram, andem, não parem. O capítulo 12 está cheio de verbos de ação. Os verbos normalmente são de ação, não é?
Mas, de facto, aqui há tanta ação neste capítulo 12. Porque a vida, realmente, nós precisamos de sentir que ela não pode parar. Quando as coisas param, alguma coisa não está bem. Mas sabem que o apóstolo Paulo usa 3 imagens para ilustrar a caminhada da vida. Eu quero concentrar-me nisso, por isso convido-vos para sairmos de Hebreus 12 e irmos rapidamente a 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 ao verso 6. Rapidamente. Vamos olhar lá e vamos ver o que é que nos diz. 2 Timóteo, nós todos sabemos, Timóteo era de facto alguém a quem Paulo ajudou a crescer, e ele a certa altura escreve 2 cartas. Timóteo foi companheiro do apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas pastorais, e nessas 2 cartas ele explica para Timóteo, não é? As 3 imagens que refletem o conteúdo da vida, a caminhada da vida. Primeira coisa, vamos ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, quero ler o texto convosco, está bem? É mais fácil lê-lo a partir do próprio texto. Capítulo 2, verso 3. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos, e agora reparem as diferentes imagens que ele usa, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor Jesus te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Olhem o que é que está aqui. Lembra-te de Jesus Cristo. A razão porque este versículo está aqui, eu tenho pena porque realmente ele aparece com as letras muito difusas, não é? Lembra-te de Jesus Cristo. Sempre que nós entramos neste lugar, meus irmãos, devemos lembrar-nos de Jesus Cristo. Se aquilo que nós fazemos aqui não apontar para Jesus, não serve de nada. E Paulo está a dizer a Timóteo, e ele usa estas 3 figuras, o soldado, o atleta e o agricultor. São as 3 figuras que ele usa para falar da caminhada da vida. E é tão interessante aqui, não é? Aliás, nós percorremos desta maneira a vida cristã. Há alturas em que nós temos que ser soldados, outras vezes somos atletas e outras vezes somos agricultores ou lavradores, como quiserem. É interessante que alguns cristãos só querem ser soldados porque gostam de sentir-se com poder. Há outros cristãos que só querem ser atletas porque gostam de ser vistos, gostam de receber louros, visibilidade. E outros só querem ser agricultores porque gostam de sentir-se livres. Estar na vida de uma forma zen. Viver um bocado à sua conta, não é? Contactando o ar puro, a natureza, etc, etc. Não é? Querem tirar proveito do seu esforço realmente e vivem ofuscados com os louros das suas conquistas. Isto é um perigo. Nós temos uma figura na história que realmente foi agricultor e ele realmente seguiu um grande problema. Estamos a falar de Caim. E às vezes há uma tendência para nós sermos Caíns. Viver do fruto daquilo que nós produzimos. Ele enganou-se. Ele achou que Deus iria atrás dessa onda. Oh Senhor, os frutos da minha terra neste ano foram tão bons. Quero lá saber do sacrifício do cordeiro. Eu vou, mas é oferecer a Deus o que saiu do fruto do meu trabalho. Claro, Deus não aprovou isso. Porque hoje teríamos um grande problema. Queres tu, quer eu, hoje podíamos criar caminhos novos a Deus se Deus tivesse aceitado a oferta de Caim. Porque Caim estava a criar um caminho alternativo para receber a graça de Deus. E olha, envolvidos estes séculos todos, nós às vezes estamos na mesma. Às vezes parece que queremos oferecer a Deus o resultado do nosso próprio trabalho, como se Deus tivesse que aceitar isso. Sim, nós estamos na vida desta maneira e não há outra forma. A Bíblia diz, vocês, discípulos do Senhor Jesus Cristo, vocês caminham na vida, a caminhada cristã faz muitas vezes como soldados, como atletas e como efetivamente agricultores. A caminhada da vida cristã vai exigir que nós sejamos
tanto soldados, quanto atletas, quanto agricultores. Eu não posso na vida desejar ser só atleta, ou como digo, outros querem ser só soldados, etc, etc. Nós, de facto, temos que viver a vida cristã em momentos em que a luta é dura, muitas vezes os sofrimentos são pesados, há momentos em que a caminhada é feita de muitas subidas e descidas, com o piso irregular e inconstante, e isso deixa-nos cansados, é verdade. Haverá momentos em que o suor lambe o nosso corpo e outros momentos em que nós desfrutamos do favor da nossa colheita. A vida cristã é uma simbiose de momentos em conjunto, como peças de um navio que juntas rumam sobre o mar. Sabem, se eu quiser ser um soldado, eu tenho que lutar. A vida é uma luta constante contra tudo o que é mau, contra tudo o que é a inclinação e o domínio do próprio efeito do pecado humano. Uma luta contra os padrões humanos contrários a Deus. Uma luta contra os modelos de uma sociedade que está cada vez mais ignorante de Deus. A palavra-chave para o soldado é luta, é lutar. Nós estamos na vida cristã para lutar. Há muitos cristãos que se cansaram de lutar. Eu espero que este não seja o nosso caso. O soldado luta. E reparem que no verso 4 de Hebreus 12, voltando lá a Hebreus, o verso 4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Não é? Também no versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 2, ele diz uma coisa muito interessante: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, está ele a dizer. O que Paulo quer dizer com isto é muito interessante. Ele está a dizer, se nós somos atletas, só podemos ser atletas. Quando agimos como soldados, só podemos agir como soldados. Quando somos agricultores, agimos como agricultores. Não é? Isto é, nós podemos ocupar-nos realmente com todas estas faces da nossa vida, mas temos que perceber que nós nunca podemos ser só soldados, só atletas ou só agricultores. Paulo está a dizer é que nós não podemos ocupar-nos com valores relativos a negócios que não são próprios daqueles que militam, não são próprios daqueles que caminham, não são próprios daqueles que constroem à sua volta coisas. Nós temos que viver uma vida cristã percebendo que há momentos em que nós temos que lutar, há momentos em que nós temos que correr, há momentos que nós temos que efetivamente esperar. Esta é a característica que encontramos. Lembrem-se do Senhor Jesus. É curioso que aos 12 anos de idade ele surpreendeu os seus pais. Quando? Quando ele afirmou que nesta tenra idade ele precisava de tratar dos negócios do seu pai e debater os valores do reino. 12 anos. Mais à frente nós encontramos o Senhor Jesus, noutra altura, no seu batismo, a surpreender o próprio João Batista quando ele chegou e João Batista disse o quê? Então, eu é que preciso ser batizado a ti e tu vens a mim. Jesus respondeu, deixa que por enquanto se cumpra toda a justiça. Jesus estava a viver a fase do atleta. E mais à frente, Jesus ia por todo o lado anunciando o reino dos céus. Ele estava a viver a fase do agricultor. Jesus viveu isto. Tu não queres viver? Queres ser diferente dos outros? Queres ser um extraterrestre espiritual que anda neste mundo? Querendo passar etapas? Não, nenhum será. Terás que passar pelas mesmas circunstâncias. Se tu não quiseres passar pelas circunstâncias do mestre, então o mestre não absorveu a tua vida. Porque ele viveu a tua vida para que a vida do mestre absorvesse a tua, e tu não queres ser absorvido pela vida de Cristo. Não faz sentido. Eu sei que espiritualmente todos nós gostaríamos de passar etapas, mas temos que passar por elas. A vida cristã tem isto porque é a tua vida, é a minha vida, é a nossa vida. E nós tanto somos soldados como somos atletas, tanto quanto somos agricultores. Às vezes na vida eu fui várias vezes lembrado de oportunidades em que eu poderia ser outra coisa que não obreiro. Ao longo da nossa vida, vão lá 40 e tal anos, sempre fomos obreiros na obra do Senhor. Algumas vezes era tentador nós
procurarmos encontrar outras coisas para fazer. Às vezes, houve alturas em que nós, de facto, olhámos e vimos que nós não podíamos dar aos nossos filhos aquilo que os filhos dos outros tinham. Houve alturas em que, até mesmo dentro da comunidade, nós percebíamos que havia membros da igreja que davam aos seus filhos o que nós não podíamos dar, mas sempre a nossa mente sempre estava centrada naquilo que Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. E, meus irmãos, todos nós podemos testemunhar quando somos firmes e não trocamos as nossas voltas todas. Quando nós às vezes estamos baralhados e preferimos ser soldados em vez de fazer o papel do atleta. Outras vezes queremos ser agricultores quando estamos na condição de atletas, etc, etc. Sabem que o Espírito Santo de Deus guia-nos a todos de uma forma criativa. Deus não guia a todos de forma igual, mas Deus guia a todos através da mesma fonte da abastança que todos têm. Não há super cristãos. Não há pessoas que tenham outra fonte, aquela que todos nós temos por igual. E nisso nós somos iguais. Podes ter mais recursos que o outro que está à tua volta, podes ter mais capacidade financeira, podes ter até uma categoria profissional, mas no ponto de vista da fé, a tua fonte é igual à minha e a minha é igual à tua. Não há benesses. Há de facto vontade de viver. Se eu quiser ser um atleta, eu tenho que correr. Se eu quiser ser um soldado, eu tenho que lutar. Se eu quiser ser um agricultor, eu tenho que, de facto, saber esperar. Olhem que Paulo, quando escreve, a certa altura, ele diz que, em Filipenses, quando escreve aos Filipenses, ele diz que a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. É para essa cidade que nós caminhamos. É para lá que nós vamos. Esse é o destino da nossa vida. Pela graça de Jesus, a nossa cidade está nos céus. E nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Reparem que Paulo, é interessante que a certa altura, ele explica isto de uma forma melhor quando escreve aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não vamos lá agora, mas ele diz isto. Reparem, ele corre com a meta à vista. Paulo, quando está a falar aos Coríntios, ele está a dizer que ele é um atleta. E reparem que ele diz, ele corre na posição de atleta. Ele diz, ele corre com a meta à vista. Mesmo quando essa meta não pode ser avistada pelos nossos olhos, mas pode ser conseguida pela esperança que temos em nós. Ele diz outra coisa. Ele diz que ele domina a corrida e não é a corrida que o domina a ele. Vale a pena parar para perguntar, tu dominas a vida ou a vida domina-te a ti? Já pensou sobre isto? Tu dominas a vida ou a vida domina-te a ti? Paulo está a dizer exatamente isto. É ele que domina a corrida e não é a corrida que o domina a ele. Há muitos cristãos que já não sabem se é a vida que os domina ou se são eles que dominam a vida. Verso 26, ele diz, ele não desperdiça forças. Há muitos cristãos a gastarem as suas energias em esforços, em prazeres, em inutilidades, em passatempos que só os esgotam. Tiram-lhes a energia espiritual para aquilo que realmente é eterno. Há cristãos, pode ser eu, pode ser tu, qualquer um de nós. Por último, ele diz que ele corre com regra e disciplina que ele impõe a si mesmo. Há cristãos que querem receber a medalha sem o esforço de palmilharem a dificuldade da vida cristã. Há muitos cristãos que querem estar na vida cristã sem disciplina cristã. Mesmo que ela exija que tu tenhas de te levantar às 5 da manhã para falar com o teu Deus. Porque às vezes nós prejudicamos Deus, não é? Nós próprios. Vamos para a cama à meia-noite porque nos divertimos e podíamos pensar, olha, vou levantar-me cedo
para estar com o meu Deus, porque não tenho tempo durante o dia. O meu patrão rouba-me o tempo todo. Sem disciplina cristã, de facto, não há vida cristã sóbria que se viva. É preciso disciplina, e Paulo explica isso. Se eu quiser ser um agricultor, por último, reparem, eu tenho que viver em função da graça comum de Deus. Eu tenho que viver em obediência aos ciclos da vida. Há muitos cristãos que não respeitam os ciclos da vida. Ainda esta semana disse isso. Há colegas meus, pastores, que querem morrer no púlpito. Eu não quero. Quero estar a fazer outra coisa qualquer que honra a Deus, mas não quero morrer no púlpito. Que graça, que piada tem? Vocês estarem aí e de repente eu caio para o lado. Tem alguma piada isto? Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero respeitar os ciclos da vida. Leia Eclesiastes e veja se os ciclos da vida não estão lá bem tão determinados. É preciso respeitar. Há algumas pessoas, eu vou morrer até morrer. Morra à vontade. Trabalho à vontade, mas eu não quero. Eu quero deixar aquilo que eu tenho feito durante muitos anos para fazer outras coisas interessantes que a vida dá. É Deus que concede isso. Os ciclos da vida têm que ser respeitados. E sabem, para isso, é preciso esperar. É por isso que nós somos também vistos na figura do agricultor. Ele tem que esperar. Ele cultiva e fica à espera, dependente da graça do Senhor. Nós somos assim, meus amigos. Não há ninguém diferente aqui. Tu tanto és soldado, quanto atleta, quanto agricultor. Tu tens que, na tua vida, aprender a lutar, aprender a correr e aprender a esperar. Foi isso que Jesus fez. Leu os Evangelhos e vê se não é isto. Jesus absorveu a nossa vida por inteiro. Ele viveu, palmilhou os nossos caminhos. Foi mais do que nós, foi mais longe do que nós. Certamente. Por fim, até morreu onde tu devias ter morrido e eu devia ter morrido. A palavra-chave para o agricultor é esperar. Tu estás a esperar em Deus. Os teus gritos de socorro são para Deus. Os pedidos de intervenção são chamadas urgentes de Deus às pessoas ou a Deus? Às vezes nós recorremos às pessoas que podem valer-nos e não a Deus. Será que tu pedes a Deus e informas os outros? Ou informas os outros e pedes a Deus? É que há pessoas que estão a inverter o ciclo da vida. Há pessoas que estão a pedir aos outros e a informar a Deus. Mas não é isso que o cristão deve fazer. O cristão pede a Deus e informa os outros. Todas as caminhadas têm momentos de aflição, mas também têm os seus momentos de satisfação. E sabem, é de facto no conjunto, é no exercício conjunto da vivência do soldado, do atleta e do agricultor que a vida em Cristo se desenha. Cristo está a desenhar a sua história em nós. Repara, não somos nós que vivemos a vida de Cristo. É Cristo que quer viver a sua vida em nós. É diferente. E, de facto, é no exercício do papel e da função do soldado, do agricultor, do atleta, que Cristo vai desenhando a sua vida em nós. Por isso é que ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, que é o que eu sou. E ele quer que nós sejamos reprodutores da sua própria imagem neste mundo difícil e tramado, deixem-me usar a palavra, desculpem se alguém não gosta dela, em que vivemos, mas é mesmo um mundo tramado. E não vale a pena tu andares aqui feito zen a achar que é tão bonito viver a vida cristã. Mas tu só dizes isso quando estás na igreja ao domingo. Porque depois quando sais daqui a gente sabe as passas que tu passas. A não ser que tu estejas a fingir que és cristão. Isso é outra coisa.
É interessante. Nós temos que parar aqui, irmãos. Mas eu quero deixar o primeiro slogan que eles dizem, está bem? Os atletas agora disseram 3 slogans e eles agora levantam um cartaz bem alto. E eu quero que tu vás para a tua casa hoje com esta imagem na tua mente. Vejam o verso 2, capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. E agora reparem o verso 3. Considerai, pois, isso atentamente. Amigos, os heróis da fé deixaram de gritar lá das bancadas para a pista onde nós estamos. Deixaram de gritar os slogans e agora levaram um cartaz, levantaram um cartaz bem grande. E nesse cartaz eles dizem, olhem para Jesus. É assim que tu tens visto a tua caminhada cristã? Ele depois explica porquê. Não temos tempo hoje. Ele explica porque é que temos que olhar para Jesus e como olhar para Jesus. Amigos, vamos voltar para as nossas casas hoje, com este cartaz bem visível na nossa mente, diante dos nossos próprios olhos. Porque a única maneira séria de nós vivermos a vida cristã, como Deus quer, é olhando para Jesus. E sabem que a expressão ali, olhar, significa reter fixo o olhar. Não é estar a olhar para Jesus aos domingos e tirar os olhos de Jesus ao domingo à noite. É ficar firme com os nossos olhos em Jesus. Nas várias viagens que eu fiz aos Estados Unidos, uma vez presenciei uma cultura de algodão. E a grande pergunta que se fazia é como é que era possível eles colocarem as fileiras tão acertadinhas da plantação. Hoje é fácil porque há máquinas para tudo, mas há anos atrás não era fácil. Sabem como é que eles faziam? A pessoa que plantava fixava um ponto lá ao fundo e ele seguia sem perder o ponto. Ao lado, focava outro ponto e seguia esse ponto. Quando chegava ao final, a fileira de plantação estava certinha. Nós às vezes queremos ver Cristo enviosado. Às vezes vemos Cristo com o olho do lado contrário. Não dá, não dá. Nem na minha vida, nem na tua estou certo. Temos que focar Jesus, meus amigos. Não importa se os outros estão a focar o Manela ou o Joaquim ou essas grandes figuras da história, não importa. Nós temos que focar Cristo, firmemente, olhando para Ele, sem tirar os olhos dEle. Se já é difícil viver a vida cristã, vejam bem como será difícil vivê-lo tirando os olhos de Cristo. Vamos terminar. Senhor nosso Deus, obrigado por este tempo. Apesar de tu seres o dono do tempo, às vezes nós roubamos-te no tempo. Mas também temos que ser sensíveis, Senhor. Porque tu não te encontras só neste espaço. Tu encontras para lá deste espaço. Por isso nós podemos parar o sermão em qualquer altura, porque nós sabemos que o Teu Espírito continua conosco. Assim seja, Senhor, que nós possamos dar-lhe espaço para Ele continuar a trabalhar em nós. É a Tua palavra que está a dizer-nos que devemos olhar para Jesus. São os heróis da fé que passaram pelas circunstâncias da vida e eles perceberam que é preciso levantar um cartaz bem grande e vistoso para as pessoas do nosso tempo, para os cristãos do nosso tempo, para dizer: olhem para Jesus, não tirem os olhos dele. É Ele que está no princípio e no fim da corrida. Ele é o autor que abriu o caminho para nós e é Ele que está lá no fim à espera de cada um de nós. Obrigado por estas verdades tão profundas que a Tua palavra tem, Senhor. Perdoa-nos porque nós queremos coisas empacotadas, fáceis, e não nos apercebemos
que é na profundidade que se encontra a riqueza da Tua palavra. E nós às vezes não queremos ter tempo para isso. Faz de nós, Senhor, cristãos que lutam, que correm, que esperam. Faz de nós uma comunidade cada vez mais cristã. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.